Irmãos, com muita alegria, quero aqui compartilhar com os irmãos também uma palavra, já que nos foi dada essa rica oportunidade. Agradeço ao pastor Luiz, por esta oportunidade de podermos falar a palavra de Deus. E hoje, por ocasião do Dia da Bíblia, né? Um dia tão importante para nós cristãos, para nós que cremos na poderosa palavra de Deus, como já foi dito aqui durante todo este culto, durante o culto ali pela manhã na praça, onde ali estivemos também, e estamos aí fazendo esta comemoração. Foi pedido para mim falar alguma coisa aqui. Nosso irmão Agnaldo Viana já disse alguma coisa aqui, né, a respeito do Dia da Bíblia. Então essa parte eu já vou até pular ela, mas nós temos algo mais também a acrescentar aqui a respeito desse dia tão especial, do porquê foi instituído este dia lá em 1549 pela Sociedade Bíblica, né? O que motivou a Sociedade Bíblica a instituir um dia da Bíblia. Nós falaremos sobre isso. Antes, porém, quero que os irmãos abram aí o texto em que nós vamos falar algo na parte de Deus. Está na segunda carta que Paulo escreveu a Timóteo. Texto conhecido, já citado aqui hoje, né? Como não poderia deixar de ser, já que faz parte de um dos textos que fala sobre a Bíblia, sobre a importância da palavra de Deus. Então, é um texto que já foi lido tanto de manhã como aqui hoje, mas nós vamos falar algo aqui. 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16. Segundo Timóteo, capítulo 3 e versículo 16, diz assim a palavra do Senhor: toda a escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Amém? Maravilha. Irmãos, temos aqui um texto bem conhecido, onde Paulo, escrevendo a Timóteo, vemos aqui no contexto deste texto, que Paulo, ele esteve ali, assim que ele ficou livre da sua primeira prisão romana, ele visitou a cidade de Éfeso, e lá em Éfeso ele deixou o jovem Timóteo, filho da irmã Eunice, né, da irmã neto da irmã Lloyd. Timóteo, o jovem Timóteo, que estava ali congregando ali na igreja em Éfeso, e Paulo deixa ele responsável por aquela igreja. E diz, nós vemos na palavra do Senhor que Paulo, ele escreve para Timóteo a primeira carta, escrevendo ali a Timóteo, para dar instruções a Timóteo sobre a obra de Deus, sobre liderar uma igreja, tanto que o livro de Timóteo, 1º e 2º Timóteo, juntamente com o livro de Tito, são considerados cartas pastorais, porque são cartas que contêm instruções para os líderes da igreja, de como administrar ali uma igreja, uma congregação, os problemas que advêm em uma igreja, os desvios doutrinários, a defesa da fé. Paulo, então, ele escreve a primeira carta a Timóteo, dando essas instruções. E depois, isso por volta do ano 63. Depois, quando Paulo estava preso novamente em Roma, que é o texto que nós lemos aqui, Paulo estava preso somente com Lucas ali na prisão, e ele escreve então a segunda carta para Timóteo, onde nós lemos aqui, ele dá algumas instruções, exortações a perseverar na sã doutrina. Esse é o tema que ele está tratando aqui nesse texto que nós lemos. Ele instrui Timóteo a perseverar na sã doutrina. Nós estamos estudando aqui na escola bíblica, esse último trimestre do ano, a respeito do apóstolo Paulo. Vimos aqui, né, várias partes aqui, a biografia dele, o seu ministério, né, o seu ânimo, e nós vemos que Paulo, ele tinha uma preocupação muito grande
ali na obra de Deus, mesmo diante da sua partida, porque nós vemos que nesta segunda carta que ele escreve para Timóteo, ele está ali sabendo já, pressentindo que ele estava prestes a partir, prestes a passar para a eternidade, né? Tanto que neste texto aqui, em 2 Timóteo, é que ele diz: acabei a carreira, guardei a fé. Então ele escreve para Timóteo, porque ele estava querendo visitar Timóteo, mas não podia, porque ele estava preso. Nós vemos aqui, logo no início, no capítulo 1, e no versículo 4, na primeira carta de Timóteo, ele diz para Timóteo que ele desejava ir ver Timóteo, ele tinha um desejo de estar visitando Timóteo, de estar com ele ali, se lembrando, né, por esse motivo, versículo 4, desejando muito ver-te, lembrando-me das tuas lágrimas, para me encher de gozo. 1 Timóteo 1,4, trazendo à memória a fé não fingida que em ti há. Então Paulo estava desejoso de ver Timóteo, nessa segunda carta que ele escreve para Timóteo, porém ele não podia ir. Então ele dava algumas instruções, e o motivo dele escrever essa carta é este: instruir a igreja, defender a fé. E aqui, irmãos, nós vemos onde ele fala sobre as Sagradas Escrituras, falando ali para Timóteo, exortando ele a perseverar, a pregar em todas as ocasiões, falando a Timóteo: pregue a palavra, instrua. E ele diz assim, porque toda a Escritura é inspirada. Então aqui, irmãos, falando aqui sobre o dia da Bíblia, né, hoje esse tema principal, nós temos em nossas mãos uma Escritura que ela é inspirada pelo Espírito Santo de Deus. Sabemos que ela foi escrita aí num período aí, né, os irmãos bem sabem, todos nós sempre falamos sobre isso, né, que num período de 1600 anos, 16 séculos, foi o período em que ela foi escrita. Cerca de 40 pessoas, diferentes profissões, né, diferentes culturas, escreveram a Bíblia, porém o autor é um só, é o Espírito Santo de Deus. Aleluia. Nós vemos que a Bíblia, irmãos, ela é viva. O escritor aos Hebreus, no capítulo 4 e no versículo 12, diz que a palavra de Deus é viva, é eficaz, é mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e está apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Então esta é a palavra que você tem aí na sua mão, esta é a palavra que nós temos em nossas mãos hoje, uma palavra viva que fala o nosso coração. O motivo de nós estarmos presentes nessa reunião, o motivo de nós estarmos aqui nesta noite, é porque estamos aqui, porque está sendo pregada uma palavra viva, uma palavra de poder, uma palavra que transforma o homem, uma palavra que entra em nossos corações, aleluia, e ela faz algo no coração do homem. Eu vou ler aqui um texto falando sobre as Escrituras, aleluia, mas antes eu quero dizer aqui aos irmãos, que esse dia da Bíblia, irmãos, ele foi instituído ali, conforme nós já ouvimos aqui, no ano de 1549, e foi criado ali a primeira sociedade bíblica britânica. E eles criaram essa sociedade porque eles viram a necessidade. A igreja sabe, né, que nem sempre foi assim. Você hoje tem uma Bíblia aí na sua mão, você tem um exemplar, tem várias traduções, tem vários modelos de Bíblia: Bíblia da mulher, Bíblia do jovem, Bíblia do obreiro, Bíblia pentecostal, Bíblia de estudo. Tem vários tipos de Bíblia, né? Vários gostos que se adapta a alguns públicos, mas nem sempre foi assim, irmãos, nem sempre. Mesmo depois da reforma, que sabemos que antes da reforma não se podia ler a Bíblia, mas depois da reforma ainda era difícil alguém conseguir um exemplar da Bíblia. Mesmo depois que Martinho Lutero ali, ele fez a reforma, e ali começou ali os protestantes, então a igreja passou a ter acesso às Escrituras, mas ainda assim, lá no começo, lá por volta do ano de 1500 e alguma coisa, 1600, as pessoas, para adquirir um exemplar, era muito caro. Era difícil alguém ter uma Bíblia sagrada na sua casa. E eu quero falar para você aqui a história de Mary Jane, que foi a moça que
que é uma menina galesa, lá da cidade do país de Gales, né? Ela foi a moça que inspirou ali o bispo de Cannes, né, da Sociedade Bíblica, a pensar sobre um dia da Bíblia, dedicado a distribuir a Bíblia a todas as pessoas, a tornar acessível a palavra de Deus às pessoas, porque ele percebeu o quanto era difícil alguém conseguir ter um exemplar da Bíblia. Então, eu vou ler aqui, o Juninho vai colocar alguns slides, só para os irmãos acompanhar ali. Celebrado no segundo domingo de dezembro, o Dia da Bíblia foi criado em 1549. A admirável determinação de uma menina galesa em conseguir um exemplar da Bíblia inspirou a fundação da primeira sociedade bíblica. Conta-se que as sociedades bíblicas, entidades dedicadas à produção e distribuição do livro sagrado em atividades no mundo todo, tiveram sua origem na bela história de uma menina. É uma história verídica, viu, irmãos? Não é historinha não, isso é verídico. O lema da sociedade bíblica: levar a Bíblia a todos os povos, em uma língua que possam entender e a um preço que possam pagar, teria sido inspirado na humildade, determinação e coragem de Mary Jones, que viveu no país de Gales, Grã-Bretanha, durante o século XVIII. Em 1792, aos 8 anos de idade, Mary Jones começou a acalentar um sonho: ter a sua própria Bíblia. Olha só, irmãos, ela tinha um sonho, ter a sua própria Bíblia. Hoje isso é inimaginável, né? Todo mundo tem uma Bíblia, uma criança tem Bíblia. Ela queria poder ler em sua casa aquelas histórias tão bonitas que costumava ouvir na igreja. Esse desejo, no entanto, parecia impossível de ser realizado. Mary, que morava em uma pequena vila chamada Alan, ainda não sabia ler, e infelizmente não havia escolas nas redondezas. Além disso, naquele tempo as Bíblias, assim como os demais livros, eram muito raros e caros. Só poucos privilegiados podiam ter um exemplar das Escrituras Sagradas. E este não era o caso da menina, cuja família era muito pobre. Mesmo assim, Mary Jones fez uma promessa a si mesma: um dia ela teria sua própria Bíblia. Primeiro passo: ao completar 10 anos, a menina viu surgir uma oportunidade de aprender a ler. Olha só, ela primeiro tinha que aprender a ler, depois juntar dinheiro para conseguir comprar uma Bíblia. Olha a dificuldade. Ao completar 10 anos, seu pai foi vender tecidos numa vila próxima, chamada Aber, e soube que ali seria aberta uma escola primária. Tempos depois, quando a escola começou a funcionar, Mary foi uma das primeiras crianças a se matricular. Muito motivada, ela logo se tornou uma das primeiras alunas de sua classe. Em pouco tempo, aprendeu a ler. Enquanto isso, a menina continuava firme em seu propósito de conseguir a sua Bíblia. Agora que já sabia ler, a grande dificuldade era conseguir a quantia necessária para comprá-la. Para isso, fazia pequenos trabalhos com os quais ganhava alguns trocados. Pegava lenha na mata para pessoas idosas e cuidava de crianças. Depois, com a intenção de ganhar um pouco mais, a menina comprou algumas galinhas e passou a vender ovos. Passado o primeiro ano de economias, Mary abriu o cofre para conferir quanto havia guardado, mas chegou a uma triste conclusão: havia conseguido economizar apenas uma pequena parte do que precisava para comprar a sua Bíblia. Durante o segundo ano em que estava juntando dinheiro, Mary aprendeu a costurar. Com isso, conseguiu guardar um valor maior, embora não o suficiente ainda para concretizar seu sonho. Então, no decorrer do terceiro ano, Mary teve de enfrentar um acontecimento imprevisto. Seu pai ficou doente e deixou de trabalhar. Por isso, ela teve que dar tudo o que havia economizado durante aquele ano para a sua família. E desta vez, Mary não pôde colocar nada no cofre, mas continuou trabalhando. E no final do quarto ano, conseguiu completar a quantia de que precisava para comprar a Bíblia.
Nessa época, Mari tinha 15 anos de idade. Ela já podia então comprar a sua tão sonhada Bíblia. Mas onde iria encontrá-la? O pastor de sua igreja lhe informou que não era possível comprar a Bíblia em Alan, mas nas vilas vizinhas. Ela só conseguiria encontrar um exemplar na cidade de Bala, que ficava a 40 quilômetros dali. Naquela cidade morava o reverendo Thomas Charles, que costumava ter em sua casa alguns exemplares das Escrituras Sagradas, para vendê-los às pessoas da região. Com essa informação, Mari foi para casa e pediu a seus pais que a deixassem ir à cidade de Bala. No início, eles não queriam que ela fosse sozinha, mas a mocinha insistiu tanto que os pais acabaram concordando. A longa viagem de Mari Jones foi feita a pé. 40 quilômetros. Pensando em poupar seus sapatos da caminhada, a fim de poder usá-los na cidade, ela resolveu ir descalça. Depois de caminhar o dia todo, por fim, no início da noite, Mari chegou à casa do reverendo Thomas Charles. Ali, no entanto, mais uma dificuldade a esperava. O reverendo Thomas havia vendido todas as suas Bíblias. Ele ainda tinha alguns poucos exemplares, mas esses já estavam todos encomendados. Ao receber essa notícia, Mari começou a chorar. Em seguida, mais calma, ela contou toda a sua longa história ao reverendo Thomas Charles. Então o pastor, comovido, dirigiu-se até um armário, retirou de lá uma das Bíblias vendidas, que era uma encomenda, né? E entregou a Mari. Impressionado com a história daquela menina, o reverendo Thomas resolveu contar o que tinha ouvido aos diretores da sociedade de folhetos religiosos. Era uma sociedade de folhetos, uma entidade cristã local. Profundamente tocados com a luta de Mari Jones para conseguir seu exemplar da Bíblia, os diretores daquela organização chegaram a uma conclusão de que experiências como a dela não deveriam mais se repetir. Decidiram então fazer alguma coisa para tornar a palavra de Deus acessível a todos. E depois de muito estudo e oração, resolveram organizar uma nova sociedade com a finalidade de traduzir, imprimir e distribuir a Bíblia. Foi assim que no dia 7 de dezembro de 1802 foi fundada a primeira sociedade bíblica, que recebeu o nome Sociedade Bíblica Britânica e Estrangeira. Então, irmãos, esta é a história, né? Nós ouvimos aqui que começou Sociedade Bíblica, depois aqui no Brasil, né? Ali no Monumento do Ipiranga, foi inaugurado também, mas lá atrás o que motivou foi a dificuldade de se conseguir ter um exemplar da Bíblia. Os irmãos ouviram a história dessa menina, que eu repito, é uma história verídica. Essa menina, ela tinha tanto desejo de ter uma Bíblia, de ler uma história, que ela foi lá, aprendeu a ler e passou por tudo isso. E inspirou então a inauguração, né, a criação dessa sociedade bíblica que existe até hoje em várias partes do mundo, com a finalidade de distribuir e tornar acessível a todas as pessoas a Bíblia Sagrada. Então, irmãos, dê valor ao exemplar que você tem na sua mão. Leia a Bíblia Sagrada, leia ela todos os dias, faça uma meditação, porque você tem na sua mão um tesouro inestimável, um tesouro muito grande, uma palavra poderosa. Os irmãos sabem que a literatura cristã, a influência da Bíblia na sociedade hoje, ela é a única literatura que pode fazer com que o homem com que o homem ele pudesse praticar o bem, a praticar o amor ao próximo. A única literatura é uma literatura que fomenta no homem a se conduzir certo em justiça e retidão. A única literatura capaz de induzir um homem a praticar ajuda ao outro ser humano, sem esperar por ele recompensa. Você sabe, isso
é a literatura cristã, é a Bíblia que fomentou no homem essa atitude. Antigamente, lá no passado, o homem, eles tinham como algo assim altruísta, matar o outro, fazer o coliseu ali onde eles se reuniam para fazer como se fosse hoje nos estádios de futebol, se reunia e colocava ali os cristãos, né? Colocavam pessoas para serem mortas e as pessoas vibravam com aquilo. Não era tido como algo ruim matar uma outra pessoa. Mas a literatura cristã trouxe essa percepção no ser humano. Com exceção da Bíblia e os livros inspirados nela, não há outra literatura capaz de impactar a consciência, convencendo o homem a mudar a sua filosofia e o caráter de sua conduta, mas para uma boa conduta. É a palavra de Deus que faz isso, irmãos. O único texto, a única literatura que produz no homem essa consciência de amar o seu próximo, de mudar a sua conduta, de transformar. O governo, ele tem alguns programas de reabilitação social. Nós conhecemos aí os chamados presídios, mas eles não são capazes de transformar o ser humano de volta à sociedade. Nós sabemos disso. Eles tentam, fazem de tudo. Alguns recebem o nome de reeducandos, ressocializando, mas a palavra de Deus faz isso. Ela transforma, ela regenera o homem, aleluia. Ela tira o homem do lamaçal do pecado e faz do homem uma nova pessoa, uma nova criatura. A palavra de Deus, ela faz isso, irmãos. Dia da Bíblia, vamos aprender, irmãos, a amar essa palavra. Leia ela todo dia. Nós estamos iniciando mais um ano de 2022. Faça uma programação, comece a ler a Bíblia, leia a Bíblia inteira durante esse ano de 2022. Leia 2 capítulos por dia, 3 capítulos aos domingos, 5 capítulos, e você vai ler toda a Bíblia. Ah, irmão, mas eu já li a Bíblia. Leia novamente. A palavra de Deus, irmãos, ela é uma fonte inesgotável. Glória a Jesus. Eu vou parar por aqui, irmãos, porque o meu tempo já está findando, mas nós poderemos falar muito mais a respeito da palavra de Deus, porque ela é poderosa. Como diz o escritor aos Hebreus, eu já falei e vou repetir, ela é viva e eficaz, é a palavra do Senhor. Quanto mais você buscar, mais você vai encontrar. Quanto mais você cavar, mais você vai achar, aleluia, porque ela é atual, irmãos. Ela é um livro que continua atual a cada dia. A Bíblia, ela é mais atual do que o jornal de amanhã. Amém? Amém. Boa. Muito bem, gostei.